Quantas vezes você já abriu a Bíblia em busca de uma resposta urgente só para sentir mais confusão do que paz? Você já se pegou folheando as Escrituras em meio à ansiedade, esperando uma palavra direta para o seu problema, mas acabou sentindo um vazio ainda maior? Ou talvez sentiu culpa por não entender nada, como se a palavra fosse reservada apenas a pessoas especiais e você fosse um estranho dentro da própria igreja. Essa dor silenciosa de se sentir perdido diante da própria Bíblia é mais comum do que você imagina. A verdade é que muitos de nós já buscamos um sinal automático, uma passagem mágica, esperando que de repente Deus escreva um bilhete especial só para nossa aflição. Só que no fundo isso não traz consolo verdadeiro. Pelo contrário, fica aquele sentimento de solidão espiritual, um eco de perguntas sem respostas no nosso coração. Você não está sozinho nisso. Continuamos vazios por dentro quando tratamos a Bíblia como um oráculo, como se ela fosse uma espécie de horóscopo cristão. É doloroso perceber isso, mas também é o primeiro passo para uma transformação autêntica. Mas aqui está o ponto que ninguém fala. Jesus não nos deixou uma Bíblia solta, entregue ao acaso de interpretações particulares. Ele nos deixou uma igreja viva, uma comunidade portadora da fé autêntica. Buscai primeiro o reino de Deus, diz Jesus em Mateus 6,33, e o reino é sempre comunhão, nunca isolamento. O próprio diabo, ao tentar Jesus no deserto, citou a Escritura fora do contexto do Espírito Santo, torcendo o sentido. Ou seja, até mesmo palavras sagradas podem se transformar em armadilha quando faltam a doutrina e a comunhão. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, afirma: a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita à luz da tradição viva de toda a Igreja. Eis a diferença entre alimento e veneno espiritual. A verdade que ninguém te conta é que a Bíblia só se torna fonte de vida quando lida no coração da igreja, com a fé da igreja. Não é buscar a fé na Bíblia, mas levar a fé à Bíblia. Santo Agostinho dizia: não creria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me movesse a isso. Um fogo sozinho logo se apaga, mas uma chama acesa em comunidade se torna claridade para muitos. Deus não nos salva de forma isolada, Ele nos insere numa família e só nela a palavra ganha pleno sentido. O amor é a medida de tudo na vida espiritual. Ler a Bíblia fora da igreja é como tentar reconhecer a voz de um pai, mas ignorando sua história, sua presença, sua casa. Você pode se perguntar: mas então como posso, no meio das minhas lutas, experimentar a Bíblia como fonte de esperança e não de culpa ou confusão? É aqui que tudo muda. Lectio Divina não é roleta espiritual, mas mergulho progressivo num rio de graça alimentado por séculos de fé católica. Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, orientava os iniciantes a começarem pela leitura de vidas de santos e mestres comprovados antes de avançar para a leitura direta das Escrituras, justamente para criar raízes profundas e sólidas. Só depois a palavra se revela fruto doce ao paladar do coração. Se isso faz sentido para você, se deseja romper esse ciclo de solidão diante da Bíblia e construir uma vida de oração genuína, ancorada na fonte viva da Igreja, há um caminho seguro. Te convido a acompanhar essa série Ensina-nos a Orar, onde cada episódio te guia passo a passo, com base no magistério e na experiência dos santos, para que sua relação com Deus seja profunda, inteligente e transformadora.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas formações e não caminhar sozinho. Sua intimidade com Deus pode ser muito mais simples, concreta e poderosa do que você imagina, mas acontece sempre em comunhão, nunca no isolamento da própria interpretação. Não deixe para depois. Agora preste atenção. A igreja coloca 3 lâmpadas no caminho de quem quer ler e viver a palavra. Primeiro, antes de buscar respostas diretas na Bíblia, fortaleça sua identidade católica. Leia textos de santos, catecismos e vidas de pessoas santas. Isso desperta no coração o modo católico de pensar e de sentir. Segundo, toda vez que for rezar com as Escrituras, peça, antes de tudo, o mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados, abandonando a pressa por soluções imediatas. Ao fazer isso, você entra no ritmo da paciência divina, fonte de paz emocional. Terceiro, interprete sempre à luz da doutrina e dos ensinamentos do magistério. Se surgir uma dúvida ou contradição interna, busque o catecismo, dialogue com um ministro ou leigo bem informado e nunca confie apenas no seu próprio sentimento. Quarto, abandone toda prática de abrir aleatoriamente a Bíblia esperando que Deus escreva uma mensagem instantânea para você. A palavra é viva, mas não é mágica, é comunhão, não adivinhação. E quando você faz isso, cresce na maturidade espiritual e experimenta libertação da ansiedade, clareza mental, além de profunda paz. Veja como isso transforma sua vida. Ao ler a Bíblia como membro da igreja, você nunca mais estará sozinho diante do mistério. O cansaço se transforma em esperança, a ansiedade vira confiança. Você deixa de procurar respostas para problemas imediatos e começa a saborear a presença amorosa do Deus que fala sempre, mas fala dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Imagina acordar, abrir a Escritura e sentir que está unido a todos os cristãos de todos os tempos. Rezando com Maria, Francisco de Assis, Madre Teresa, São João Paulo II, esse é o sabor da verdadeira lectio divina. É libertador perceber que você não precisa entender tudo para ser tocado pela palavra. É a própria igreja que carrega a luz necessária pelo caminho e você faz parte desta comunhão. Seu crescimento espiritual não depende da performance individual, mas da abertura humilde ao Espírito e aos irmãos de fé. Quando confiamos na tradição viva, encontramos força até mesmo nos momentos de fraqueza, porque ninguém amadurece isolado. Por isso, coragem! Se você quiser uma fé madura, livre das armadilhas do individualismo e da ansiedade religiosa, escolha caminhar junto. Que o Espírito Santo te conceda o desejo e a decisão de mergulhar nas Escrituras como membro do corpo de Cristo. A comunhão cura, esclarece, fortalece e liberta. Que o próprio Jesus, que é a palavra viva, te torne cada vez mais igreja, cada vez mais luz para o mundo. Que você tenha a coragem de se alimentar desse pão sagrado em família, alimentando sua saúde mental e seu coração com a esperança verdadeira. Que assim seja.